Aqui a gente vê uma diferença brutal. Esse aqui é um teste da câmera selfie, aqui do Phasma 21 aqui tá bem legível. E aqui na esquerda ela ficou um pouco mais amarelada. Deve dizer que tem um pouquinho mais de nitidez aqui no iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra. Quem que vai ganhar essa batalha avaliada por um fotógrafo profissional? Esse aqui é o tipo de câmera que eu normalmente estou acostumado a usar. O teste vai ser diferente, comparando os dois melhores smartphones para foto e vídeo do mercado. Será que eles realmente têm qualidade? Ou será que é só balela aí da Samsung e da Apple? Bom, galera, quando a gente tá falando aqui da super telefoto, comparando o S23 Ultra com o iPhone 15 Pro Max, a gente sabe que o S23 Ultra é o rei quando a gente fala em super telefoto. Será que o iPhone conseguiu superar, pegou essa coroa do S23 Ultra? E como vocês sabem, o único iPhone que tem a lente de 5x, a pentaprisma, é o iPhone 15 Pro Max. O Pro não tem, ele tem uma lente zoom de 3 vezes. Então aqui, uma das grandes vantagens do 15 Pro Max é essa lente 5x. Foi um fator de venda da Apple para vender esse celular. E se a gente for comparar aqui os dois, nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz a fotografia com a 5x do iPhone e dei um zoom digital para 10x para ficar um enquadramento parecido com o que a gente tem no S23 Ultra. Aqui do lado direito a gente tem o iPhone e aqui do lado esquerdo temos o S23 Ultra. A gente vê que o S23 Ultra é mais nítido, certo? Por exemplo, aqui ó, nessa antena Phasma 21 aqui tá bem legível no S23 Ultra, já aqui no iPhone ela tá pouco legível, a gente quase não consegue ler o Phasma 21. Nesse outdoor, por exemplo, aqui também, ó, vou dar de exemplo, você vê como a foto tá mais nítida aqui no S23 Ultra. O site aqui embaixo, por exemplo, é totalmente legível aqui no S23 Ultra. Aqui no iPhone a gente não consegue ler realmente. Já passou do limite de resolução da lente. A gente ainda percebe que o 10x do S23 Ultra é superior ao que a gente consegue no iPhone 15 Pro Max, mesmo com essa lente que deixa bastante luz entrar ali da pentaprisma. A gente percebe também que as sombras são um pouco mais abertas. Você vê um pouquinho mais de detalhe nas sombras aqui no S23 Ultra comparado ao iPhone. Isso é um fator bem geral que a gente vê em todas as lentes do iPhone, e tem um pouco de nitidez artificial no S23 Ultra que a gente não tem aqui no iPhone. O iPhone tem um look um pouco mais natural, que me agrada, mas como eu disse, aqui realmente tá faltando um pouco de nitidez nesse caso. Claro que a gente deu um zoom digital ainda para alcançar o que a gente conseguiria no S23 Ultra, certo? Então a gente percebe em vários casos de texto aqui que tá faltando nitidez no iPhone comparado ao S23 Ultra. Mas eu devo dizer que a lente aqui 5x impressiona do iPhone, é muito legal. É só que o S23 realmente é muito impressionante com essa lente. Como eu falei para vocês, os testes foram avaliando situações reais de uso, então eu não fiz fotografia em RAW, eu fiz o uso do celular como 99,9% dos usuários vão fazer, que é um uso dia a dia, sem muitos detalhes, sem se ater à técnica, certo? Então eu queria uma fotografia que fosse parecida com o que a pessoa iria fazer no dia a dia, certo? E no iPhone a gente tem a opção já natural de fotografar em 24 megapixels e tem uma opção de 48 megapixels, mas ela fica escondida nos menus, ela não é muito simples de você encontrar ali, tanto que eu tive pouco tempo com o celular, eu não encontrei essa opção de 48 megapixels, eu fiz todas as fotos em 24 megapixels com a câmera principal do iPhone. E já no S23 Ultra a gente tem a opção ali bem clara de 200 megapixels. Pô, será que os 200 megapixels do S23 Ultra, eles realmente significam melhor qualidade, frente já aos 24, aos bons 24 megapixels do iPhone? Então vocês estão vendo essa fotografia, essas duas fotografias aí na tela. Na esquerda a gente tem a fotografia do iPhone, na direita a gente tem a do S23 Ultra, e num primeiro momento elas parecem muito similares. Eu poderia ressaltar que a foto está um pouquinho mais puxada para o azul aqui no céu do S23 Ultra. Aqui no iPhone ela tá um pouco mais neutra, que me agrada, consigo perceber isso. As cores um pouco mais vivas aqui, naturalmente, no S23 Ultra comparado ao iPhone. A diferença maior vai se dar, obviamente, quando a gente der um zoom nessas imagens. Aqui a gente vê uma diferença brutal entre o S23 Ultra e o iPhone.
A gente tem muito mais nitidez aqui no S23 Ultra. Como eu falei, aqui a gente está fotografando em 200 megapixels e é algo que você só consegue fazer na câmera principal. No iPhone 15 Pro Max, a gente tá na câmera principal também, fotografando em 24 megapixels, que é algo também que só faz na câmera principal. Todas as outras câmeras do iPhone são 12 megapixels. Então a gente tá nas duas melhores câmeras dos dispositivos. E nesse modo de super resolução, a gente vê que o S23 Ultra é muito superior, ele tem muito mais detalhes do que o iPhone. É incrível realmente o nível de resolução que você vai ter aqui no S23 Ultra nesse comparativo. Lembrando que a foto original é essa aqui, né? Bem distante dos dois dispositivos. Olhando assim de fora, se você só for compartilhar essa imagem em mídias sociais, você nem vai notar diferença entre essas duas imagens. Mas se você tiver que cropar, cortar a foto, pegar uma parte específica da foto para você utilizar, o S23 Ultra é muito mais nítido. Olha só a caixa d'água aqui, como tá mais nítido aqui, né? Olha só as lojas lá no fundo, como a gente tem muito mais nitidez aqui no S23 Ultra nesse caso. Mas, sendo justo, vamos comparar agora a fotografia em 12 megapixels, que é a fotografia que você tem originalmente no seu S23 Ultra, com essa fotografia do iPhone em 24 megapixels, tá legal? Então vamos botar as duas aqui, uma lado a lado. E já a gente consegue ver uma diferença de início aqui entre as duas fotografias, é que o S23 Ultra, ele tem muita nitidez adicionada artificialmente na fotografia para compensar essa menor nitidez de 12 megapixels contra 24. E se a gente aproximar, aí a história é bem diferente. A gente tem aqui na direita o iPhone agora e na esquerda o S23 Ultra. E a gente vê que há uma tentativa da Samsung de tornar a foto nítida onde não existe tanta nitidez. Aqui fica bem mais limitada a capacidade do S23 Ultra. Eu diria que se você fotografar no modo original do S23 Ultra, que é 12 megapixels, e no modo original do iPhone, que é 24, com a câmera principal, você vai ter melhores fotos com o iPhone. Mas, como eu disse, é muito simples você colocar o S23 Ultra no modo de 200 megapixels e você tem uma foto com uma resolução absurda que vai superar muito o que você consegue originalmente no iPhone. Agora, um teste da câmera de selfie entre os dois dispositivos. Eles estavam um do lado do outro ali para fazer a foto, ficou invertida a foto ali, mas é o mesmo enquadramento. De início aqui, o que a gente percebe? Aqui na direita a gente tem a fotografia do iPhone, na esquerda a fotografia com o S23 Ultra. Eu diria que aqui no iPhone a minha pele ficou um pouco mais avermelhada, e aqui na esquerda ela ficou um pouco mais amarelada. Eu acho que na esquerda aqui a minha pele está um pouco mais do como ela é na vida real. A gente percebe também que o iPhone ele tem um enquadramento maior, ele enquadra mais cena com a câmera selfie deles, que eu acho muito legal, que realmente você estende o braço aqui e você quer enquadrar o máximo possível, então é uma vantagem você ter essa opção de enquadrar mais aqui no iPhone. O S23 Ultra, ele aproxima um pouco mais, então fica um pouco mais apertado. E se a gente aproxima na foto, o que a gente percebe aqui? A gente vê que a pele ficou um pouco mais natural, aqui o cabelo ficou um pouco mais natural no iPhone. Eu diria que essa câmera tem mais qualidade aqui no iPhone comparado ao S23 Ultra. A gente tem mais uma vez, muita nitidez artificial adicionada no S23 Ultra. A Samsung quer aquela foto chamativa, assim, contrastada, e eles acabam perdendo um pouco a mão aí na nitidez. Eu acho que ficou um pouquinho artificial minha barba aqui, ó, como fica mais natural aqui, parece de uma câmera melhor do que aqui, que tá muito nítido, tá nítido demais, certo? Então tem esse fator. Eu gostei que a fotografia do Samsung ficou um pouquinho desfocada no fundo, já a do iPhone ficou muito nítido no fundo, e as duas estavam no mesmo modo, não estavam em modo retrato, nada. Talvez a gente tenha um sensor um pouco maior aqui no Samsung, que possibilitou esse fundo um pouco mais desfocado, que a gente não conseguiu aqui com o iPhone. Eu não saberia dizer exatamente, talvez seja porque a do iPhone é um pouco mais grande angular, então a gente tem uma profundidade de campo um pouco maior também. Isso eu não tenho certeza, mas realmente aqui no Samsung a gente teve um pouco mais de desfoque de fundo que fica bonito. Eu achei que a pele ficou um pouco melhor aqui, mas tem muita nitidez adicionada. Eu gosto mais do enquadramento grande angular aqui do iPhone. Gostei um pouco do fundo desfocado aqui.
É meio a meio, assim, as duas câmeras aqui frontais são bem legais, gostei da qualidade que você consegue nessas fotografias, mas eu ficaria ainda com a do iPhone nesse caso, beleza? Vamos para um teste aqui de alcance dinâmico, baixa luz com a lente grande angular. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Temos o S23 Ultra e o iPhone aqui. Vamos abrir as duas fotos. Aqui eu cometi um pequeno erro aqui na fotografia do S23 Ultra, eu acabei acho que botando ela no 16:9 no formato, ela ficou no formato um pouco diferente, mas não afeta aqui o nosso teste, beleza? Eu percebo aqui que a cor ficou um pouco mais natural novamente no iPhone. Você vê que aqui a parede, ó, que é tipo um cinza, aqui ela tem um pouquinho de magenta, olha só como ela, a leitura do balanço de brancos aqui do iPhone foi melhor, certo? Do que do Samsung. E a gente tem bastante ruído aqui, ó, no iPhone, mas aqui no Samsung a gente tem um tipo de ruído um pouco pior, quase um quadriculado, assim, uma perda de nitidez maior. A resolução aqui conseguiu ser melhor no iPhone aqui em baixa luz com a grande angular. A gente vê esse ruído que é natural nesse tipo de fotografia em baixa luz, só que aqui, como eu disse, é um granulado não um pouco mais artificial no Samsung, certo? Os dois perdem nitidez aqui em baixa luz, mas o Samsung ficou um pouco pior. E se a gente olhar as áreas de alta luz aqui, ó, você vê que tem um HDR sendo criado para poder expor lá para fora, certo? Talvez até seja mais agradável que a cena que eu tô vendo no Samsung aqui, porque o Samsung conseguiu tirar um pouco mais de ruído aqui nas áreas mais claras, e parece que o iPhone manteve esse ruído. Olha como essa parede aqui, ó, tá bem ruidosa, tem bastante ruído comparado aqui com o que a gente vê no Samsung. Ficou um pouquinho melhor aqui no S23 Ultra, mas, mais uma vez, é uma suavização que a Samsung faz para tirar esse ruído. Se a gente olhar bem aqui, parece ter um pouco mais de detalhes na fotografia aqui do iPhone. Mas, no geral, a gente está falando de fotografias 12 megapixels, as duas, no caso aqui, são muito similares, tem uma qualidade parecida, claro que não vai ser a qualidade tão boa quanto a gente tem na câmera principal. O enquadramento é bem parecido também. Eu acho que a câmera do iPhone é um pouquinho mais grande angular do que a gente vê no S23 Ultra, tá? Mas é muito similar também. Eles falam que as duas são 13mm, equivalente a 13mm, mas o iPhone é um pouquinho mais grande angular. Aqui um teste com um pouquinho mais de luz da mesma sala aqui. Mais uma vez a gente tem a foto um pouco mais contrastada no iPhone aqui. E aqui está um pouco mais suavizada no S23 Ultra, mas da mesma forma são fotografias bem similares. Internamente aqui vamos ver o ruído na parte mais escura aqui para vocês verem. Olha só como ficou ruim aqui a parede no S23 Ultra. Ele não conseguiu ler tão bem quanto o iPhone aqui. Olha só como a parede manteve a textura. Tem ruído? Tem, mas você não tem esses artefatos de cor aqui, ó. A perda de textura aqui da parede pela falta de nitidez, certo? Então, a gente percebe que nas áreas mais escuras o iPhone foi um pouquinho melhor. E o balanço de brancos também aqui, ó, no iPhone ficou um pouquinho melhor. Ele tá um pouco mais neutro aqui, como é a parede lá, uma parede branca ou creme, aqui ficou um pouco esverdeada no Samsung, certo? Mas no geral muito similares. Nesses casos de baixa luz aqui com a grande angular, eu devo dizer que eu preferi a fotografia do iPhone. Aqui a gente vai ter um teste de extremo de baixa luz. Fechei a veneziana aqui do quarto, deixei só uma frestinha aqui para fazer o teste. A gente tá aqui com as câmeras principais dos dois dispositivos, fotografando em 24 megapixels e 12, certo? No Samsung. E o que a gente percebe? Vamos botar aqui na veneziana. Mais uma vez aqui, ó, mesmo na câmera principal, a resolução do iPhone é melhor em baixa luz. Claro, eu tava no modo normal. Eu queria fazer o teste como a maioria das pessoas vai utilizar os seus dispositivos. Pouca gente vai usar profissionalmente, então eu queria fazer o teste para você que está comprando e vai querer fazer fotografia legal das suas viagens, dos seus familiares, nos modos normais de câmera. Aqui em baixa luz, nitidamente o iPhone é superior. Olha só como ficou estranho o ruído aqui, ó, como perdeu nitidez o Samsung aqui nesse caso. E aqui o iPhone tá com bastante ruído, tá? A fotografia não tá nada 100%, ela tá com bastante ruído, mas aqui o Samsung realmente perde feio.
mesmo na câmera principal. E eu fiz esse mesmo teste, esse mesmo enquadramento na câmera grande angular, para comparar. Vamos ver como é que ficou nesse caso, com as câmeras grande angulares. Vamos ver se a gente vê o mesmo fator. Bom, mais uma vez, a gente tá com dois casos aqui bem piores, né? Porque a câmera grande angular vai conseguir deixar entrar menos luz, vai ter um sensor menor, vai ter menos capacidade de resolução em baixa luz. E mais uma vez aqui, o iPhone supera o Samsung, mas não por uma grande margem. As duas fotografias estão bem ruins aqui no caso. Realmente era uma situação bem extrema, com pouquíssima luz. Mas a gente deve dizer que tem um pouquinho mais de nitidez aqui no iPhone, comparado ao S23 Ultra. As cores, assim, olha só como aqui o móvel com o S23 ele ficou com artefatos de cor. Aqui a gente tem mais a cor, olha só como a cor tá mais sólida aqui, né? Como era realmente no móvel lá. Aqui a gente tem um pouco de magenta, de azul. Aqui ela tem um tom mais esverdeado, assim, mas era realmente a cor que tava lá, para ser justo com o iPhone. Beleza? Então a gente tem mais nitidez aqui nesse caso, com a grande angular também, em baixa luz, com o iPhone 15 Pro Max. O Samsung nesse teste que eu fiz, ele tem duas grandes vantagens. A câmera tele, que ainda é muito superior à do iPhone, mesmo com a adição do pentaprisma ali do 15 Pro Max, que é um dos grandes fatores diferenciadores do Pro Max pro Pro. A câmera do S23 Ultra ainda é superior, ela tem mais capacidade de resolução, ela aproxima mais, certo? É claro que se, por exemplo, você quiser fotografar em 3x, por exemplo, que eu não fiz o teste ali, com o S23 Ultra, o S23 Ultra vai ser superior ao 3x do iPhone. Já se você quiser fotografar em 5x, o iPhone vai ser superior ao S23 Ultra, já que ele faz zoom digital de 3x para 5x. Então, assim, não é uma escolha muito fácil, porque são distâncias focais diferentes. A gente vai ter distâncias focais muito similares na grande angular, que são 13 mm para as duas, na câmera principal, que vai ser 24 mm para as duas, e a gente tem o 3x no S23 Ultra, e depois o 5x no iPhone, e não temos o 5x no S23 Ultra, e o 10x do S23 Ultra. Então a gente tem 3 câmeras no iPhone 15 Pro Max traseiras contra 4 do S23 Ultra. Então são distâncias focais complementares, elas não são exatamente iguais. Pode ser que você queira aproximar muito como o S23 Ultra, ou pode ser que os 5x do iPhone sejam suficientes para você. Isso vai depender do seu uso. Então você tem que avaliar o que vale mais a pena para você também nesse caso, tá? Se você considerar que você quer aproximar o máximo possível, fazer aquela foto super telefoto, você vai conseguir mais capacidade de fotografia no S23 Ultra. E também, com a câmera principal, os 200 megapixels do S23 Ultra não tem comparação no iPhone. Como eu falei, eu não testei o 48 megapixels, eu não encontrei essa opção, eu tive, como eu falei, pouco tempo com o iPhone, mas comparando os 24 megapixels com os 200 megapixels, absurda a diferença, tem muito mais nitidez no Samsung. Talvez no próximo vídeo eu consiga comparar esse modo de 48 megapixels do iPhone para ver se aproxima, mas eu acho muito difícil que vai chegar no mesmo nível do que o S23 Ultra chega com a câmera principal ali, não tem nada igual que eu conheça no mundo dos smartphones. Inclusive, se você não viu ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aí no card, que eu comparei a minha Sony A7 IV, câmera profissional, custa mais de 20 mil reais, com o S23 Ultra, e nesse cenário de câmera principal, o S23 Ultra superou a minha câmera profissional. É difícil de acreditar, mas aconteceu isso mesmo. Fotografia, no geral, eu diria que o Samsung ainda é superior ao iPhone. Ele perde um pouquinho em baixa luz, como eu mostrei para vocês. A reprodução ali em baixa luz do iPhone consegue ser um pouco superior nos modos todos automáticos. Teria que testar num modo mais profissional como é que esses celulares iriam se comportar. Esse teste ainda não foi feito, depende da sua inscrição para fazer esse teste. De repente eu comprar um iPhone 15 Pro Max para ter aqui no canal e fazer esses comparativos mais em detalhes com o S23 Ultra, então se inscreve aí. Mas nos modos automáticos o iPhone se portou melhor em baixa luz. Tá legal? Tanto na câmera grande angular que eu fiz o teste, como na principal, com bastante luz. O S23 Ultra foi superior, principalmente pela resolução absurda ali na câmera principal e também pela capacidade de resolução da câmera tele 10 vezes, que não tem nada parecido no iPhone. Bom, agora que a gente analisou fotografia, vamos dar uma conferida em alguns takes que eu fiz de vídeo pra gente comparar esses dois smartphones incríveis. Esse aqui é um teste da câmera selfie aqui dos dois smartphones. Vocês estão vendo a variação de áudio de uma para outra. Eu já consegui perceber aqui que o iPhone ele tem uma lente um pouco mais grande angular aqui na selfie, que é bem interessante
para você se filmar e se fotografar, você quer que seja mais elementos sejam enquadrados, então me parece aqui que o iPhone vai ter uma qualidade um pouco melhor aqui. E aqui nesse contraluz, bem interessante, parece que o iPhone consegue manter mais qualidade nas sombras. Olha como é que ele está expondo super bem o meu rosto e a paisagem lá no fundo, olha só. Fora que as cores aqui também do iPhone estão me parecendo melhores, mas a gente tem que analisar depois com cuidado no monitor grande, para ver nitidez, ver cor, ver o enquadramento certinho, ver a estabilização. Olha só se eu caminho aqui um pouquinho, como é que fica a estabilização, comparando os dois aqui, vamos ver. Aqui a gente está numa situação de luz bem desafiadora para os dispositivos, com bastante variação de luz. Uau, está estourando lá atrás os dois. Vocês vão ter uma ideia aí do que você consegue em cada smartphone. Olha, pra mim ficou muito nítido que a câmera ganhadora nesse tipo de vídeo é o iPhone 15 Pro Max. Ele conseguiu expor melhor tanto as altas luzes, os realces, quanto as sombras. O meu rosto ficou melhor iluminado no iPhone 15 Pro Max. Também a cor é mais natural. O Samsung ficou um pouco esverdeado ali, sendo que o iPhone conseguiu uma reprodução bem fiel, cor de pele, do cenário ali. Fora que, como na fotografia também, o enquadramento do iPhone é bem melhor, porque ele é mais grande angular. Então eu diria que se você vai fazer bastante selfie, é muito clara a vantagem do iPhone sobre o S23 Ultra. Tanto em fotografia quanto em vídeo, a câmera selfie mata a pau no caso do iPhone. Ela realmente é muito superior no meu entender. Já com a câmera principal, que eu fiz aquele vídeo mostrando o cenário, a diferença entre os dois é mais sutil. Eu devo dizer que eu ainda preferi a filmagem do iPhone. Eu achei que as cores principalmente ficaram mais naturais, tem menos nitidez adicionada, é um look mais natural, mais parecido com o que eu conseguiria com uma câmera mirrorless, por exemplo, da Sony, que eu tenho aqui. O iPhone ele vai ter esse look mais natural do que o S23 Ultra. Eu não fiz o teste lá na hora, mas se filmar em 8K com o S23, que o iPhone não faz, só filma em 4K, esse look fica mais natural no S23, tá? Mas como eu queria filmar 4K com 4K ali, foi o teste que eu consegui fazer no momento, e nesse caso, filmando em 4K com a câmera principal, eu prefiro a filmagem do iPhone, principalmente por essa questão de menos nitidez adicionada e cores também, as cores mais naturais do iPhone. Outro fator que eu não pude testar também no vídeo é a gravação em ProRes que o iPhone faz externamente num drive, certo? Num SSD externo. Eu não consegui testar isso porque eu tive, como eu falei, tive pouco tempo com o iPhone, mas isso é incrível. Você ter um arquivo flat, um arquivo em log que você depois pode colorir na edição, e o arquivo ProRes ele também é muito melhor para editar, porque ele é menos compactado do que um arquivo MP4, por exemplo, que você vai ter no S23 Ultra. No vídeo, se você precisa de vídeo mesmo, eu diria que sem sombra de dúvida o celular que você tem que escolher é o iPhone 15 Pro Max. Ele é muito superior em vídeo, como vocês viram até na selfie ele é bem superior em vídeo. Fica difícil para o S23 Ultra alcançar o iPhone nesse quesito. A Samsung tem que se ligar que por mais que ela queira que tenha um modo que tem toda aquela nitidez adicionada, eles deveriam fazer um modo de log, como o iPhone fez agora, com um perfil bem flat, pouca saturação, pouca cor, para o cara mais profissional poder editar e trabalhar esse arquivo. Isso a gente não tem no Samsung ainda e a gente tem no iPhone, então grande vantagem. Pegando qualquer um dos dois aparelhos, você vai estar feliz tanto com vídeo, tanto com foto. Os dois dispositivos são incríveis nesses dois quesitos, foto e vídeo. Realmente é nas câmeras que você vê o dinheiro que você investiu no smartphone. É o grande diferenciador de experiência. Quando você pega um intermediário, por exemplo, da Apple, tipo um iPhone 15 só, sem ser o Pro, sem ser o Pro Max, ou você pega um Samsung A, da linha A, em vez da linha S, é nas câmeras que você nota realmente o dinheiro investido. E sem dúvida nenhuma, dá para dizer que você percebe esse dinheiro investido nos dois dispositivos. Então, se você tem um Samsung ou tem um iPhone, não fique triste aí com as críticas que foram feitas aos dispositivos. Claro que os dois têm muito espaço para melhorar ainda, e eu acho que a gente vai perceber essa evolução nas próximas gerações, como a gente sempre tem visto. Eu devo dizer que eu fiquei impressionado que o S23 Ultra, mesmo sendo o smartphone mais antigo aqui, ele bateu de frente aí bem com o iPhone 15 Pro Max. Cada um tem suas forças, cada um tem suas fraquezas, nenhum dos dois é perfeito, ninguém tá aqui pra ser fanboy de marca, eu não sou fanboy de nenhuma das duas marcas. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo pra você. Se você tá pensando em pegar um S23 Ultra ou um iPhone 15 Pro Max, você tem que entender que ambos smartphones têm
vantagens e tem desvantagens. Essas vantagens e desvantagens foram apresentadas aqui nesse vídeo com base na minha perspectiva de fotógrafo profissional. Pode ser que as desvantagens que eu apontei de um deles não sejam grandes desvantagens para você, pode ser que as vantagens do outro não sejam também grandes vantagens para você. Você que tem que avaliar qual que vale mais a pena para você. E claro, a gente tá falando de smartphones com preços muito diferentes. O iPhone vai sair bem mais caro que o S23 Ultra, que já tem vários meses de lançamento, então você tem que levar em consideração também o seu orçamento nesses casos para saber qual que vale mais a pena. O que não é discutível é que você tem que se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos que eu postar. Vai ter muito conteúdo ainda, principalmente sobre o S23 Ultra, que é o meu smartphone. Vou fazer fotografia de longa exposição com ele, testes de astrofotografia com ele, então você tem que estar inscrito aqui com o sininho ativado para saber quando que vai ser postado. Então não bobeia, se inscreve aí.